A paz do Senhor Jesus. Bom estarmos aqui uma vez mais para falarmos das grandezas do nosso Deus, do nosso Jesus, para falar daquele que nos tornou vencedor e que nos fez mais do que vencedor. Você é mais do que vencedor se você obedece, se você serve, se você o ama, se você conserva os mandamentos do Senhor. E por que isso, os mandamentos do Senhor? Porque essa é a única base de vida para um crente que quer servir a Deus. Se você não tem essa regra de vida, se o seu líder não ensina isso, ele não é um líder espiritual da parte de Deus. Pode ter qualquer espírito, de Deus não. O Espírito de Deus não anda sem a direção correta de um rei, os estatutos de um rei, a base de um reino e a justiça de um reino. Abacuque diz que o trono de Deus, a justiça, a base do trono de Deus é justiça e juízo. Então a justiça de Deus e o juízo divino, ele opera dentro dos seus mandamentos e as suas leis. Eu não canso de repetir. Jesus é o fim da lei, como diz Paulo, para a justiça de todo aquele que nele crê. Aí Paulo diz, para aquele que nele crê, a justiça dele. Qual é a justiça dele? Os 10 mandamentos e as suas leis, dada por ele a Moisés lá no monte Sinai, para que Moisés instruísse o povo de Israel para que se vivesse diante dele. Então, se você que diz que serve a Deus e que é do Senhor, não passa por esse procedimento de obedecer às leis e os mandamentos, você não tem nenhuma comunhão com Deus. Você pode ter comunhão com qualquer um, mas com o Espírito de Deus e com Deus você não tem comunhão, queridos. É bíblico, não tem jeito, não tem saída. Cristo é o fim da lei. Mas de que lei que Paulo fala? Você saberá qual é as leis que foram tiradas, quais são as leis que trazia simbolicamente o Filho de Deus até que ele veio e reinou e dominou por 30 e poucos anos. Foi embora para a glória com o Pai e nos deixou o Consolador, o Espírito Santo. Observe que o Espírito Santo, cheio de amor e compaixão por todo ser humano, é mais rígido que o próprio Filho em relação às nossas vidas. Por que ele é mais rígido? Porque Jesus mesmo diz: se alguém proferir qualquer palavra contra o Pai, qualquer palavra contra ele, haverá perdão. Mas a blasfêmia contra o Espírito, não há perdão. Não há perdão. E o que é uma blasfêmia contra o Espírito? Pregar dizendo que os 10 mandamentos acabaram em Cristo, quando Cristo veio, que Cristo ensinou e que Cristo violou as leis, como pregadores por aí falam isso, de quase todas as igrejas, e que Cristo ensinou a violar as leis. Gente desse tipo é blasfemo contra o Espírito Santo. Não há salvação, queridos. Não há salvação. Se não recorrer ao perdão divino rapidamente, eles não entrarão no reino de Deus. Quer pagar para ver? Quem dá salvação é Jesus, por meio da sua palavra e o arrependimento do homem. Quer pagar para ver? Espera e você verá no lago de fogo se terá salvação. Então, eu não vou cansar de repetir para você que Cristo é o fim da lei. E qual é as leis que Cristo tornou elas o fim? Quando ele veio, você saberá quando nós falarmos das 2 leis. A lei que prevalece, que está incluída os 10 mandamentos, nós já estamos falando dessa lei que não acaba, e das leis que foram tiradas, as 2 leis que foram tiradas. Se você abrir o livro de Levítico, você vai ver tantas leis, quando o Senhor instrui a Moisés, e Moisés vai falar para os filhos de Israel, você vê de quantas leis ele fala. Muitas leis. E que leis eram essas? Eram leis
para a disciplina do dia a dia dos filhos de Israel, mas as leis que contribuíam com a salvação, ou melhor, que determinava a salvação de um homem, de um crente, que as leis que estão prevalecendo até hoje, está incluída naquelas do Monte Sinai, com os 10 mandamentos. Se você abrir a palavra de Deus no livro de Levítico, você vai ver muitas leis. Você vai ver ali lei da lepra, lei para o tempo das mulheres, quando as mulheres estivessem na sua separação. Para tudo isso tinha lei. Acabaram? Diz que acabaram, né? Diz que acabaram. Principalmente no que diz respeito ao tempo da separação das mulheres. Acho que tem até ordenança por aí, pelo mundo fora, para respeitar, para continuar, para permanecer essa lei em favor das mulheres, o que é um dever e um direito, né? É uma data que Deus separou, ou melhor, um período que Deus separou de 7 dias ali, por consideração à sua criação e a grandeza de gerar. É uma terra que se fecunde, é uma terra que se move, que se mexe. Esse procedimento que é ovário, útero da mulher para gerar filho, é preciso que isso aconteça, e isso deve ser respeitado, porque Jesus diz que os filhos são herança do Senhor e o fruto do ventre é o seu galardão. E do que nós estamos falando? No mandamento, nós estamos falando do 5º mandamento da lei divina, que está em Êxodo, o livro de Êxodo, e o 5º mandamento da lei divina. Nós falamos já de 3 mandamentos. Já disse a vocês que não dá para falar tudo que a Bíblia manda falar aqui, porque não tem tempo. Nós vamos falando por etapa. Depois nós voltaremos a fazer novamente vídeos a respeito disso, porque a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, fala e manda cumprir os mandamentos. E é isso que nós estamos fazendo, biblicamente, desmascarando e mostrando que aqueles pregadores de todas as igrejas que se diz pentecostais, que se diz protestantes, católicas e tantas outras, que diz que os mandamentos acabaram, que não existe mais, nós estamos mostrando que biblicamente, de Gênesis a Apocalipse, eles têm valor vigente para que se viva para sempre, enquanto o homem existir. E de Mateus até Apocalipse, o rigor para com eles é mais forte do que o rigor que havia para os filhos de Israel. Porque Israel agora se tornou nações. Israel agora não é mais uma nação peculiar, uma nação separada, onde a pessoa entrava lá comprada como escravo. Hoje não. A pessoa, como eu, que sou considerado gentil, entrei no reino em Cristo Jesus para ser filho, mesmo não fazendo parte da promessa. Essas promessas, ou essa promessa que havia para os filhos de Israel, que eles desprezaram, a promessa se estendeu por toda a humanidade. E por isso que eu estou aqui. E você também. Não importa a posição que você se encontra. Se você é um bandido, um marginal, se você está numa prisão, se você é considerado um traficante, se você é um estuprador, se você quem é. Pena tem que se cumprir, meu querido. Quem deve tem que pagar pelo que deve. Mas você nunca foi e nunca será um desprezado por Deus, desde que você se arrependa. Ainda que você fique dormindo na rua, como um bêbado, ou um bêbado, um ébrio, caindo pelas praças, caindo pelas ruas, viciado, compulsível, que já não tem mais solução perante os homens, numa cracolândia como aquela. Saiba que você, para Cristo, vale muito. Vale muito. E não foi nenhuma autoridade humana, nenhum ser humano que morreu por você. Quem morreu por você foi esse que mandou guardar os mandamentos, Jesus de Nazaré. Vocês não se esqueçam do que Jesus falou com seus discípulos. Ele disse para os seus discípulos: eu não vim aqui para chamar salvo a salvação. Eu não vim aqui para trazer salvação aos que são salvos, porque quem está salvo não precisa de salvação. Eu não vim chamar os livres ou os saudáveis, que estão curados, que não têm doença,
para cura. Eu vim trazer cura para quem está doente. Então Jesus veio aqui para salvar pecadores, perdidos, condenados, para esse tipo de gente que Jesus veio na terra. Foi para esses que Jesus veio aqui. E há pessoas que às vezes diz: camarada ontem era um ladrão, camarada ontem estava na prisão, camarada ontem era um bêbado no meio da rua, hoje é um pastor. Glória a Deus, aplaude o Senhor por a vida desse homem, porque a Bíblia diz que no céu há festa quando um pecador se arrependa. Isso é a grandeza de Deus. Isto chama-se maravilhas de Deus. Isso chama-se Deus misericordioso. Quem não se lembra do filho pródigo? Você se lembra? É só você se lembrar que você vai ver o caráter desse Cristo, a bondade desse Cristo, a grandeza desse Cristo. Se você está se sentindo assim, meu querido, sei aonde você está, desprezado até pelos pais, pela mãe, ou pelos parentes, a mulher abandonou, o patrão mandou embora do seu grande emprego, você está desesperado, não se preocupe. Você tem um Deus. E se você não tem ainda esse Deus, queiram. Acheguem-se a Ele. Não vai pela cabeça desses líderes que estão aí religiosos, não. Porque você vai entrar na onda deles, você vai ter uma aparência na igreja, e até bem financeiramente você vai ter, mas espiritualmente você se perdeu. Esse é o problema. Essa é a astúcia de Satanás. O povo vai para a igreja, ele permite que montões de gente estejam lá, porque Jesus mesmo disse: muitos chamados e poucos escolhidos. E alguns que expulsam demônios, que oram pelos enfermos, vai chegar naquele dia: Jesus, em teu nome expulsei demônios. Jesus diz isso para os seus apóstolos, ele vai dizer abertamente: eu não te conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, malditos para o fogo eterno. Jesus os chama de malditos. E aqui estão os malditos, que não obedecem os mandamentos, não ensinam, não pregam, e que diz que Jesus violou as leis, ensinou a violar as leis. Um homem desse é mais do que maldito. Biblicamente falando, não tem jeito, irmão. Não tem saída. Mas você, meu querido, que quer aprender, que deseja a salvação, a porta estreita que Jesus disse em Mateus 7, estamos começando a entrar nela. A hora de se apertar o cerco, a hora de puxar as correntes, a hora de acochar a corda, chegou. Está aí os sinais para todo mundo ver. Chegou a hora, para que você não se perca. Esse Cristo te chamou com esse objetivo. O versículo de número 5, ou melhor, o versículo de número 12, do livro de Êxodo 5. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Esse o quinto mandamento. Quando Deus dá as leis a Moisés, os mandamentos a Moisés, Moisés vai falar com os filhos de Israel. E os olhos de Moisés voltados para a juventude, voltado para a criação de Israel, para o povo de Israel, para os jovens, Deus dá a ordem a Moisés, para que Moisés preparasse o futuro de Israel. E é o que você precisa fazer. Nós vamos continuar, e antes de continuar, eu quero que você se inscreva aí no canal, se você quiser, para nos auxiliar, tá bom? Deixe seus comentários aí, o seu joinha, nos ajude. Então, Deus preocupado com a nação de Israel. Arão já era um homem velho, o sacerdote. Moisés já tinha 85 anos quando Deus o chamou. Deu a ele os 120, com limite, que é o limite da vida, naquela época. Agora não é mais, já é 70. Então, Deus chama Moisés para que Israel saísse da terra do Egito. O apóstolo Paulo diz: a lei que veio há 430 anos. Que lei que Moisés aplicou? A lei dos 10 mandamentos. E por que os 10 mandamentos não eram aplicados antes? Porque ainda Deus não tinha separado a nação para ele. Ele tinha achado Abraão. E na fé de Abraão ele edificou um povo. E transformou esse povo em nação, que foi através do neto de Abraão, o Jacó.
Abraão recebeu toda a promessa, edificou a terra pela fé, o mundo pela fé. Todas as fé que eu posso dizer, as fé que estão aí hoje, em todo mundo, porque tem fé para todo tipo. Se crê num boi, se crê numa imagem, num pedaço de pau, numa pedra, crer-se num vidro que você passa a mão, o gênio da lâmpada ali aparece, crê em tudo, crê no sol, crê na lua, crê nas estrelas, tudo virou Deus. O ser humano hoje crê em tudo isso, crê em cobra, crê em tudo hoje. Então essa fé, todas essas fé que o povo tem, ela veio de Abraão. Porém as pessoas pegaram a fé e corromperam ela, porque Satanás é perito nisso. Mas a fé que leva à salvação, a fé que edifica, a fé que leva o homem em comunhão com Deus, que é a fé de Abraão, que Paulo declara isso e que a Bíblia toda declara, então não quiseram apegar. Mas apegaram essa fé comum, se crê no rato, se crê em tudo. Toda a fé veio de Deus para Abraão, começando desde Noé e se estendendo. Em Abraão ele edificou, mas não deu tempo de edificar a nação. Chama a nação através do filho de Abraão, o Jacó, e ali ele estabelece uma nação. E vocês sabem muito bem que quando Israel desce para o Egito, era 70 almas que o Jacó tinha. Desceu para o Egito e ali ficou 400 anos escravo. 400 anos escravo e preso 430. Você saberá disso, o que significa isso, quando nós estivermos estabelecendo, ou explicando, esclarecendo, a pontos. Por que Paulo fala 430? Porque Paulo fala 400. 400 para a escravidão dos filhos de Israel. Quantos anos Israel ficou escravo? 400, 430, quanto foi? Você saberá disso. A lei veio em 430 depois. Que lei? Essa aqui, dos 10 mandamentos, quando Moisés tira Israel da terra do Egito, estabelece as leis e os mandamentos e aplica para os filhos de Israel. Vai viver através das leis dos 10 mandamentos. E um dos mandamentos que preocupava Moisés e a Deus, era a juventude, os jovens. Qual é o futuro da nossa nação? Se os mais explorados, no que diz respeito à cultura, ensinamento, disciplina, no que diz respeito estudos, oportunidade de crescimento, dado pela nossa liderança, tanto espiritual como política, qual é o interesse delas? O que se faz dos jovens hoje? O incentivo para que o jovem cresça numa conduta de vida perfeita, justa, boa e agradável. Qual será o futuro da nação? O Brasil está envelhecendo, como você sabe, como todas as nações. O mundo está envelhecendo. E qual é o problema isso acontecer? Vai envelhecer mesmo. Nós sabemos disso. Mas quando eu digo que está envelhecendo e vai trazer problema, é porque de onde se tira e não coloca, vai ficar a falta. Vai ter falta. Se você tem 500 mil no banco e tira 400, quanto fica? Fica 100. Se você não colocar mais 400, vai continuar 100 até acabar. De onde se tira e não coloca, vai acabar. Assim vai as nações, assim vai o Brasil. Por quê? Porque um anticristo está se estabelecendo em cima das leis. Faz tempo. Já reinou 260 anos. Eu não vou falar dele hoje, mas eu vou ler alguns textos aqui, para você entender o que o anticristo vai fazer na terra. Capítulo de número 7, do profeta Daniel. Abram comigo. Por quê? Porque Satanás é estratégico. Ele gosta de mexer com o futuro. Ele mexe com tudo. Presente, futuro. Esse é o plano dele. E ele vai mexer justamente, em primeiro lugar, com o futuro. E o futuro de todas as nações está nos jovens, está na juventude. A raiz, os velhos. Corta a raiz, morre o futuro.
Portanto, você governador, você político, você deputado, você senador, você vereador, você presidente, cuidem-se disso. E é o que vocês não estão fazendo. Por que não está fazendo? Está mostrando dentro da Bíblia, está mostrando as atitudes de vocês e não aplicado as leis que vocês estão fazendo na nossa terra, com a nossa nação. Nós sabemos disso. O capítulo de número 7 do livro do profeta Daniel, no versículo de número 24. Acompanhe comigo. 7, 24. Quanto aos 10 chifres daquele mesmo reino, se levantará 10 reinos. Depois deles se levantará outro, o qual será diferente dos primeiros, e abaterá a 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá o santo do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e as leis. Eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo, mas o tribunal se assentará em juízo e lhes tirará o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo do Santo, do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhes obedecerão. Aqui findou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me espantaram, e mudou-me em mim o meu semblante, mas guardei estas coisas no meu coração. Então vejam aqui, o profeta Daniel falando de um reino que viria. Ele tem uma visão no capítulo de número 7, de um sonho, os animais simbólicos. Ele via aqueles animais, ele não conseguia entender o que simbolizava aqueles animais. Toda vez que você vê animais em sonho como esse que Daniel viu aqui, na Bíblia, quando você vê falar na Bíblia de animais com chifres, essas coisas, você entenda que isso significa autoridade. O bode, o seu poder está no chifre. O touro, o seu poder está no chifre. Então você, quando vê Daniel falando isso, o carneiro, o seu poder também está no chifre. Então você está tratando de autoridade e domínio. Simbolizava reinos. E aqui está esse reino. No 25 ele está dizendo: cuidará em mudar os tempos e as leis. Quem é esse sujeito? Dá uma olhada no capítulo 11 de Daniel. Daniel 11. No capítulo 11, versículo 37. Deixa eu ler o versículo para você ver aqui. Não terás respeito aos deuses de seus pais, nem terá respeito pelo desejo das mulheres, nem a qualquer Deus, porque sobre tudo se engrandecerá. Então ele se levantou, se engrandeceu. As maravilhas que Cristo e o povo dele fez, as maravilhas que Cristo fez, Deus entregou na mão dos seus apóstolos as maravilhas e o reino. O anticristo vem com as mudanças de leis, e aí estão as mudanças, e de mandamentos, aí estão as mudanças. Essas mudanças que as bestas do Apocalipse estão dentro das igrejas dizendo que não tem mais, que acabaram. A procedência deles é essa aqui, de um anticristo, e esse anticristo que vai trazer um tempo de maravilhas. Primeiro, uma assolação total. Depois, as maravilhas foram assim no passado. Cristo, quando veio, trouxe maravilhas e maravilhas, cega abrindo os olhos, todos os tipos de maravilhas, ressurreição, e você viu. E quando ele entrega o comando aos apóstolos, os apóstolos fizeram tudo a mesma coisa. Mas aí, esse sujeito, que é Satanás, através de um regime chamado besta do Apocalipse, que é a terceira besta, a primeira besta do Apocalipse, no capítulo 3, nós vamos chegar lá daqui a pouco, mas não para falar sobre esse assunto hoje. Então,
Ele entra e destrói todas as maravilhas que Deus fez. Abra comigo no capítulo 12, também do profeta Daniel. Capítulo 12 e versículo de número 6. Veja o que diz a Bíblia. Um deles diz ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quanto tempo haverá até o fim destas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a mão esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, de tempos e metade de um tempo, e quando tiver acabado de destruir o poder do povo santo, todas essas coisas serão cumpridas. Então Jesus e Daniel, primeiro Daniel, faz a profecia dessa grande tribulação que haveria de vir ao mundo. E quando Jesus chama os seus apóstolos, conversa com seus apóstolos no capítulo de número 24 de Mateus, e depois Lucas, Marcos, que ele vai falar de tribulação, sermão profético, do que iria acontecer. Jesus então fala ali para os seus apóstolos a destruição desoladora que haveria de vir. Que destruição é essa? As maravilhas que ele fez se convergeria na morte e na destruição de todos os cristãos e na vida dele. Porque os cristãos, evangelho, primitivo, haveria de reinar por 1260 anos, mas seriam todos eles mortos pelas ordenanças e as leis desse camarada aqui, desse sujeito aqui chamado Anticristo, que é Satanás usando uma pessoa. Muito bem, ele fez isso. Mas a igreja continuou, mas a palavra de Deus continuou, porque não cumpriu o tempo dela, como diz Apocalipse, a outra besta que se levantava do mar voltaria, ou melhor, viria, e ela está chegando. E viria com o Anticristo. O apóstolo Paulo fala sobre ele. Vamos ver? Porque você acha que isso é só no Velho Testamento? Você pensa que está só lá? Graças a Deus tem Paulo na Bíblia. Graças a Deus tem os apóstolos na Bíblia. Capítulo 2 de 2 aos Tessalonicenses. Veja o que diz o apóstolo São Paulo. 2. Versículo 1. Ora, irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, rogamo-vos que não vos demovais facilmente de todo o vosso modo de pensar, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, quer por epístola, como se procedesse de nós mesmos, e se o dia de Cristo já tivesse chegado. Ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou é objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembreis de que essas coisas vos diziam quando ainda estava convosco. Então aqui está Paulo. O que Daniel disse, que ele se levantaria e montaria um trono e destruiria o santo do Altíssimo, destruiu. E agora veio o Anticristo com um regime de uma besta para destruir os santos do Altíssimo. Os santos que estão na igreja hoje tem? Se tivesse, prepare, porque essa é a ordem do Anticristo, ou a aprovação que Deus vai mandar para todos os crentes. Você é crente? Ou você está brincando de igreja?
Você é crente ou é ajuntador de oferta e dinheiros? Pode fazer isso? Pode, veremos na Bíblia. Então, o que Paulo está dizendo ali? O que Daniel diz. Primeiro veio esse regime, destruiu o povo do Altíssimo. Por 1260 anos, foi curada a ferida de morte da besta. Ela foi embora. Ela parou de reinar. Agora ela volta. E observe que antes dela vir, teve um tempo de abundância, que foi as maravilhas que Cristo fez, os irmãos fez, as maravilhas que se faziam pela palavra de Deus. Acabou. Agora veio a assolação. Veio uma assolação destruidora terrível, porque o anticristo vai trabalhar em cima disso. Você vai gritar, gemer. Olha, irmão, como estão as nações? Como está a humanidade hoje? Não está assim? Todo tipo de males está operando na humanidade hoje. Todos, sem exceção. A violência, o sangue derramado, a fome, as pestes, as pragas, como é que está hoje na terra? Tudo isso está ligado aqui, ó. Quebra de leis e mandamentos que o anticristo trazia e que o povo iria abraçar. E isso está dentro das igrejas hoje por culpa dos pregadores, que não aplicam o ensinamento, que não dão o ensinamento, e os jovens se extraviando, que é o futuro de todas as nações. Então o anticristo traz uma abundância, e depois ele aplica, o anticristo traz a ruína, depois ele vai trazer a abundância, por um período de tempo, para que todos acreditem nele, achando que ele é Deus. Daqui a pouco ele mostra a sua cara, e aí é onde você vai querer sair, e não vai ter jeito, você vai ser humilhado. A Bíblia diz em Apocalipse que os homens procurarão a morte, mas não vai encontrar. A morte vai fugir deles. Tamanha é a destruição, a dor e o sofrimento que o anticristo vai trazer. E uma das bases do anticristo para trabalhar e para destruir é o que nós estamos vendo hoje. A juventude, que é o futuro das nações. Por mais que a liderança seja política, seja ela religiosa, seja ela científica, seja ela do que for, da medicina, o que for, o povo está vivendo mais do que no passado. Mentira! Mentira! Você pode ouvir e você pode contemplar isso por todos os lados. Qual é a pessoa que tem 80 anos hoje? Qual é a pessoa que tem 100 anos? Foi quem viveu antes dos anos 80, nasceu antes dos anos 80 para baixo. Quem nasceu de certo período de tempo para cima, não chega mais nem a 70. A nossa juventude hoje, irmãos, é de doer no coração. É de doer no coração. Por quê? Porque é isso que os políticos estão fazendo. A liderança é deles. É eles que fazem isso nas nações. Então, com o mundo envelhecendo, com o Brasil envelhecendo, criança não pode nascer mais. Por quê? 3 regimes para que não nasça mais as crianças. Nasce, mas nasce muito pouco. Os homens do passado como que era? Deixa eu te perguntar, aquele Deus que me criou através de um pai e uma mãe que eu tive, quando eles geraram 10 filhos, rastando enxada no meio do mato, no meio das roças, plantando, colhendo, só se via carne quando matava um animal para se comer. Criados sem ver nada do que se tem hoje, ou melhor, do que se tinha na cidade. E gerou 10 filhos. Uma morreu e os 9 viveram até se chegar a 70 anos, que é o que todos chegaram, a 70 anos. Eu, com exceção de mim, mais os 2 irmãos que estamos com 60 para cima, mas os outros todos eu cheguei a 70 e vamos chegar todos a 70. Meus tios, por parte dos meus pais, pai e mãe, não tem um que tenha menos de 5 filhos. Não tem um que tenha menos de 5 filhos. Por que criaram? Por que todos eles hoje são cidadãos de bens? A maioria, com raras exceções, mas a maioria, marido de uma só mulher, esposa de um só marido, e que geraram também. Por que eles conseguiram fazer isso e hoje não se faz mais? Porque a ordem das nações hoje é essa: não pode ter mais
do que 2 filhos, do que 1 filho? Agora diga para mim, porque está enchendo muitas nações. Qual era a ordem de Deus? Qual era a ordem de Deus? E por que Deus colocou esse objetivo na mulher? Essa ordem na esposa, na mulher? Que ela pudesse gerar. Por que aquele dia que eu falei no começo do vídeo, que as mulheres têm esse dia de separação durante o mês? Por que isso? Para gerar meu filho. E por que hoje proíbe? E o que é pior? Colocaram na cabeça da juventude que não pode se casar para ter filho, só basta 1, 2. Essa é a mentalidade de todo ser humano. O que é anticristo, antibíblico. Vou te mostrar na Bíblia que isso chama-se ação do anticristo. Você leu comigo Daniel capítulo 11, e no versículo de número 37, onde ele disse que não tem prazer no amor das mulheres. Ou seja, quando a Bíblia diz, através do apóstolo Paulo, que vocês dizem que é contra casamento, vou te mostrar na Bíblia o que Paulo fala aqui. A carta de Paulo a Timóteo, a primeira delas, capítulo de número 5, e no versículo 14 Paulo diz: quero, pois, que as mulheres novas se casem. Como é que esse homem era contra casamento, irmãos? Mas lá no capítulo 7, quando ele fala do casamento, na carta aos Coríntios, você não entende o que ele fala? Para de acusar o rapaz. Para de acusar o apóstolo. Querem, pois, que as mulheres novas se casem, tenham filhos. Quantos filhos? É 2 mesmo. É 2, apóstolo? Pergunta para a ciência, só 2? É só 1? Pergunta para a ciência. Hoje está difícil para criar. Está difícil para criar porque fizeram isso com as nações. Fizeram isso com a nação. Fizeram isso com o Brasil. Politicamente e em outras ordens. Fizeram isso. Tem igreja que concorda, ou seja, concorda não, pagam para que os seus obreiros sejam vasectomizados, para não ter filhos. Tem igreja que fala, para fazer a obra nada. Tem nada a ver. Paulo manda, casem-se e tenha filhos. Agora, como pode gerar filhos se o aborto está vindo por aí? Homem com homem não vai gerar. Mulher com mulher também não vai gerar, meu filho. Não tem jeito. Qual é a tendência da nossa nação? Qual é a tendência do nosso Brasil? Quem serão os futuros governadores? Quem serão os futuros prefeitos? Quem serão os futuros médicos? Quem serão? Responde para Deus, responde para a palavra e diga, é anticristo ou não? É quebra de leis e mandamento ou não? Qual é a função da mulher, o desejo da mulher que Deus colocou no coração dela? Casar-se e ter filho. Quero que a mulher se case. Ana disse lá em Samuel que Deus é soberano, que Ele pega estéril, faz gerar filho, ser alegre e ser feliz, mãe de filhos. Ela não tinha nenhum e teve mais de 6. E a partir do assentar do trono do anticristo. Porque os jovens estão se acabando. Dificilmente um jovem que hoje tem 15 anos chegará a 70 anos. Escuta o que a Bíblia está dizendo, não chega. Se não mudar, não vai chegar. Por quê? Porque as leis do anticristo. E vocês na igreja, que quebraram os mandamentos e que diz que não tem nada a ver, por isso está aí a nossa juventude. Vai nos presídios, vê onde eles estão. Por quê? Porque você, meu querido, não ensinou. Sim, mas eu instruo e fala, mas não aplica na ordenança do Espírito. Olha o mundo espiritual em Cristo e na mão do diabo. O diabo com as suas ordens para destruir e Cristo para fazer com que o povo tenha vida. Você não aplicou a lei ou o ensinamento dos 10 mandamentos. O que você fala e aconselha não vale nada, não aceita, não pega, porque não tem ordenança espiritual. O mundo espiritual está em falta. Deus não pode agir. É o ladrão chamado Satanás, o anticristo chamado Satanás, que não tem prazer nas mulheres, no amor das mulheres, que não tem prazer na vida, porque Jesus diz que não recebe o reino de Deus como criança, não entra nele. Quem não tem prazer em tudo isso, ele inverte as coisas. Ele tira as coisas para o seu caminho. E aí tudo que Cristo criou,
e que dá alegria a Cristo, está indo abaixo. Está se acabando. Está findando. Por isso, de onde não tira, não pode render. Ou melhor, de onde tira e não repõe, não pode render. Não pode ter. Do jeito que está indo, quem governará as nações? Quem são os futuros médicos? Quem são os futuros patrões? Quem são os futuros professores? Quem são os futuros governadores? Os futuros prefeitos, coronéis, delegados? Quem são futuros? Quem são eles? Se não pode gerar, tem que ser dois. É bom ter dois, é melhor ter dois que um, porque se um cai, o outro levanta, né? Assim que a Bíblia diz. Mas o casal tem 2 filhos. No mundo que nós vivemos, acontece, morre um, no mundo morre 2. Como vai ser, queridos? Fala. Como vai ser? Quem falou para vocês que Cristo proíbe o nascimento das crianças? Se Cristo é o primeiro a dizer, nasce, e se você tem fé, eu vou ajudar. Se eu olhar para a condição que está o mundo, para a condição que está o Brasil, eu digo, não case mais e nem tenha mais filho. É isso que eu vou dizer. E é isso que entrou na cabeça da juventude, na cabeça das mulheres. As mulheres que têm esse desejo, no passado, quando a mulher via uma amiga com um bebê no colo, o que ela logo dizia? Eu quero casar e ter meu filho. Quantas vezes eu vi isso? Como é que ela fala hoje? Ai, Deus me livre, esse negócio de ter filho, ficar cuidando de limpando fralda, fazer isso, quer saber de filho não, só para dar trabalho, só para estar dando trabalho aí, não quero mais isso. Essa é a mentalidade que entrou na cabeça das mulheres por causa de quem? Dos conselhos do ensinamento que estão por aí, vindo do anticristo e dentro da própria religião. E qual é o apoio? O maior apoio que ele tem está dentro das igrejas evangélicas. O maior apoio que o anticristo tem está dentro da igreja evangélica, que não concorda com os mandamentos e não ensina os mandamentos. Mas você, minha querida irmã, e você, meu querido irmão, e você que é jovem, e você que é uma moça, que está aí fora, mesmo que não esteja na igreja, que esteja dentro da igreja, deseja isso, queira isso, coloque isso no seu coração, deseja, eu quero ter. Quem colocou a ordem para ter filho na mulher foi Deus. Está lá nos órgãos dela, como ovário, por exemplo. É eles que determinam quantos filhos pode ter. Não é você e nem ninguém. Mas você, através da ciência, da medicina, arrumou meio e dos conselhos de barrar tudo isso. E Paulo disse que não. Que tenha filho, casem-se e que se tenha filho. Assim vai o Brasil. Vocês viram o censo hoje, esses dias aí, quantos habitantes tem a nossa nação? E quantos vai passar a ter daqui a 20 anos? Vocês verão. Por quê? Por conta disso. Aborto não deixa nascer. Mulher com mulher não vai nascer. Nem homem com homem. Não tem jeito. Não tem jeito. E do jeito que estão os conselhos, para não gerar, aí é que não vai nascer. Ou Deus se estenda a mão sobre a nossa nação, e os olhos das nossas autoridades virem, mudem, e eles passam a auxiliar isso. Dá espaço para que o povo tenha emprego, para que o povo seja bem remunerado. Tome vergonha. Olha o salário que vocês dão para a nação e vocês querem que essa nação vá para frente. Aí vem um presidente e diz, nós vamos aumentar o salário, ele vai subir, ele vai sair de 1.300 para 1.400. Mas que vergonha! Que vergonha! Você não percebe que é uma esmola? O que é que um pai de família, um trabalhador, faz com 100 reais? Durante o ano todo, é 100 reais que você deu de aumento. Quem tem 1.300 vai para 1.400, vai ter 100 reais. O que ele faz com 100 reais, hein? E você diz que deu aumento. Qual é o futuro das nações? Dessa nação? Qual é o futuro dessa juventude? Quanto que se paga numa boa faculdade hoje? Dá para estudar, o governador? Dá, presidente? E você, empresário? Tem esse prazer, né? Tá certo. E que a nação vai para frente. E diz que Deus está com vocês. Que Deus que está com vocês? É o Criador? Mas nunca. Nunca. Ele está observando tudo, tem misericórdia de todos, porque Ele é misericordioso. Mas abraçando vocês nessas atitudes? Nunca. E eu vou mostrar biblicamente que não está.
Nem lá no meio dos políticos, nem com os políticos, nem com vocês que acham desse jeito. E nem com a igreja que está aí, pregando contra os mandamentos. Honra teu pai e a tua mãe. É o primeiro mandamento com promessa. Para que te vá bem, prolongue os teus dias na terra. Olha a idade que está vivendo a nossa juventude. Por quê? Quebra de mandamento. E quem diz que não tem problema? Você que assim ensina, que prega que os mandamentos acabaram. Você vai pagar um preço que eu vou observar e vou ver no dia do trono branco, se tu não te arrepender. Falso profeta mentiroso, fariseu, que diz isso. Leis acabaram, mandamentos foram tirados, mas as leis para viver, para com Cristo eternamente. Mandamentos 10 que está lá, nunca saiu e nunca vai sair. E quem não ensinar, réu do fogo do inferno será, assim diz o Senhor. Não tem nenhum receio de dizer, queridos, porque é bíblico. Quer achar ruim? Vai falar com Deus e não comigo. Eu falo o que a Bíblia diz. Vocês não querem ouvir, né? A prova está aí, vocês não querem ouvir. Mas querendo ou não, vai ter que ouvir, porque o profeta dos profetas, que é Jesus de Nazaré, vai te falar de um jeito ou de outro. Vamos orar a Deus, meus irmãos. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado pelo seu amor. Socorre a nossa juventude, Pai. O futuro da nossa nação, ou das nações, e da igreja, Pai, está naquele bebê que nasceu hoje, naquela criança que nasceu hoje, aquele que está no ventre ainda para vir ao mundo, aquele que já está com 10 anos, 15 anos, 20 anos, 30 anos, Pai. Esses são os futuros da pregação. Esses são os futuros evangelistas, Senhor. Este é o futuro das nações. Pai, os velhos, que é as raízes, que sustenta a oliveira, que sustenta estas árvores, que são os pais, as mães, que aconselham, os avós, que é aonde é mais judiado, financeiramente, na área da saúde,